Paz e graça, seja bem-vindo ao percurso Arte Gospel, o seu programa que conta as histórias, inspirações e as jornadas de grandes nomes da arte gospel angolana. Hoje temos a honra de receber um artista que dispensa apresentações, mas antes de anunciarmos de quem exatamente se trata, deixa-me pedir um especial favor a si que nos acompanha. Siga as nossas páginas no Facebook, Instagram, Siloé Gospel e subscreva o nosso canal no YouTube, Siloé Gospel TV. Agora sim, vamos dar uma olhada na biografia, porque na verdade este artista tem uma biografia muito vasta. Tivemos que encurtar. Vamos ler para que o nosso caro internauta saiba de quem exatamente se trata. Estamos a falar de um artista multifacetado, cantor, compositor vocal, coach e uma das vozes marcantes da música gospel angolana. Diretamente do Sambizanga para os palcos da música e da fé, recebemos Carcassumba. Boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Ananias. Muito obrigado. Já agora é um prazer tê-lo aqui no percurso Arte Gospel. Olha, o prazer é todo nosso e ficamos felizes, não é? Por termos programas que realmente valorizam aquilo que é o percurso e a história dos artistas gospel angolanos. Certamente, já vimos que 3 versões lhe caracterizam. Estamos a falar do seu nome de registro, primeiro, António Pedro Sumba, Certo. e também ainda tem a representação como bluesman Yes. e como artista Carcassumba. Certo. Antes de olharmos para estas outras versões, conta-nos sobre, primeiro, a pessoa que está detrás destas personagens, António Pedro Sumba. Quem é exatamente António Pedro Sumba? Olha, Antônio Pedro Sumba é um ser humano de valor, não é? É filho dessa pátria angolana, é um jovem esforçado. Antônio Pedro Sumba é psicólogo educacional, é filho. Antônio Pedro Sumba é pai, é esposo, é marido e é ser humano que adora e ama servir a Deus. Amém. Yeah. Disse que é um jovem esforçado. Quando fala Yeah. esforçado, aqui, e se calhar começa aqui a nossa conversa relativamente ao percurso, vem de um meio que exigiu algum esforço da sua parte para Olha, chegar onde chegou. isso é uma coisa que eu aprendo vendo o meu pai. Meu pai é uma pessoa que sempre foi muito ágil, uma pessoa que nunca foi de estar parada, é uma pessoa que gosta sempre de fazer alguma coisa, gosta sempre de solucionar coisas, resolver. Então, para mim é um dos meus grandes heróis, não é? Então, por conta dessa dinâmica, eu aprendi a ser essa pessoa que também não espere que as coisas aconteçam e vai atrás dessas coisas para que elas funcionem. Quando falo esforçado, eu falo que sou uma pessoa determinada, uma pessoa que sabe o que quer e que luta com tudo o que é para que seus sonhos sejam concretizados e que, acima de tudo, eu consiga alcançar aquilo que são os meus propósitos, objetivos, aquilo que são os meus sonhos. Então, eu luto todos os dias para isso. Correto. Yeah. Sem ter dependência, yeah. E vem de uma zona que, para chegar pelo menos aonde está, exige mesmo algum esforço. Como é que foi a sua infância? Foi uma infância dentro de um seio religioso, já sabemos, mas teve momentos teve momentos de lutas? Olha, graças a Deus eu tive uma infância tranquila, né? Tranquila, como disse bem, de um meio religioso. Eu, quando cresci, já encontrei os meus pais na fé. Meu pai na época já era evangelista, meu pai agora é pastor, é reverendo, é líder do ministério. Então eu sempre tive a minha vivência dentro da igreja. Eu acho que eu tive uma infância agradável, uma infância boa, não é? Eu vivi dos meus 0 até os meus 6 anos na Boa Vista e depois dos meus 6 anos até a idade adulta no Sambizanga. Então aliás, nós tivemos uma infância, acredito que melhor, não é? Como alguém escreveu há tempos, que nós somos a última geração que faz a ponte entre duas épocas.
da época antes das redes sociais e da época das redes sociais, ou seja, nós brincamos, nós vivemos, nós tivemos contacto com terra, com o próximo, com o vizinho. Nós somos de uma época em que o vizinho era a família e todos, o pai do vizinho era o teu pai e você era filho do vizinho. E se você errar, o vizinho podia te corrigir com a palmatória e o teu pai, quando chegasse, te aumentava lá mais. Então, Normalidade. na maior tranquilidade, ninguém se zangava com vizinho algum. Então, somos de uma época brilhante. Tive uma infância brilhante. Eu fiz a minha primária numa escola da metodista, não é? Era uma espécie de internato. Na verdade, eram projetos feitos para pessoas desfavorecidas. Pegava-se crianças que não tinham familiares, não é? Meninos de rua e formavam. Mas como era uma escola que estava dentro da comunidade, havia necessidade de algumas pessoas que viviam naquela comunidade também poderem fazer parte. O meu pai, como era amigo do diretor, então eu estudei lá, tipo, a minha infância toda, da primeira até a quarta classe. E a nossa formação era, nós entrávamos às 7 e saíamos da escola só às 18. 18 horas. Yeah. Este é António Pedro Sumba. Antônio Pedro Sumba. Agora, como nasceu Carque Sumba? Como é que tudo começou? Olha, Carque Sumba sofreu várias metamorfoses. Desde sempre eu gostei sempre de fazer música. Música sempre foi das minhas maiores paixões. E não tive hipótese. A minha mãe, desde cedo, sempre foi dirigente do coral. Meu pai também dirigia os coral dos homens. Depois, os meus irmãos mais velhos foram dirigentes do coral. Então eu não tive hipótese. Vem de um seio já de músicos. De músico, todas as minhas irmãs dirigiam coral, cantavam, e então eu não podia ser a parte, né? A parte disso. E nós tínhamos uma política em casa. O meu pai tinha uma política em casa que era do tipo: nenhum filho dele, ou seja, não podia ter filho em casa que não tivesse comprometido com alguma coisa na igreja. Não importa, você vai ter que se meter em alguma coisa. Você não pode só ir à igreja, você tem que estar comprometido. Há um chamado. Não, na minha casa era obrigatório, meu pai te obrigava. Você não está a cantar por quê? Vai no coral. E era assim. E foi desse jeito que nós conseguimos então entrar. E mesmo na escola, eu quando falei da minha primária, por quê? Porque foi lá onde aqueles professores descobriram que eu tinha paixão e tinha vocação para a música, porque eles sentiam que nós tínhamos aulas de educação musical. Eu acho que naquela época era das primeiras escolas que já tinham isso. Nós estamos a falar de 1995. 1995. E de acordo com as pesquisas que nós fizemos, as nossas investigações, começou a levar a carreira profissionalmente aos 15 anos. Quando é que percebeu que poderia levar isso de forma profissional? 15 anos profissional. Falo profissional 15 anos porque eu começo muito cedo. Desde pequeno, já mesmo na primeira, segunda classe, nós tínhamos as aulas de educação musical e sempre que tivesse uma música eu aprendia sempre mais rápido. E os professores davam conta disso. E quando sempre que quisessem música na sala, chamavam pelo meu nome: Sumba. Epa, canta, vamos cantar Sumba, música. E eu é quem levava os colegas todos. Na escola bíblica dominical a mesma coisa. Eu gostava de cantar, gostava de participar em concurso. Então, desde tenra idade que eu faço, que eu lido com música. Por grupo coral, no grupo infantil da igreja e tudo mais. Mas falo aos 15 anos, eu começo aos 15 anos profissionalmente. Por quê? Porque aos 15 anos eu só era um adolescente, eu já dirigia o coral dos adolescentes, depois aos 15 anos eu entro para o coral da juventude na sede de Ebenezer, Ministério de Ebenezer, que é o ministério que me viu crescer, não é? Eu entro lá e naquele período começamos a fazer música de maneira profissional, com o grupo coral da igreja. Fazíamos eventos, íamos para lugares e foi também com aquele grupo que nós gravamos o nosso primeiro álbum, isso em 2005. Quer dizer que quando começou a sua carreira teve uma fase que trabalhou em grupo? Muitas fases. Foi exatamente a solo. Coral, grupo, depois dueto, quarteto, criei os ZL, Irmãos que Louvam, era eu, meu primo, mais o meu primo irmão, dois, depois criei reflexos eram vários jovens, um jovem da IEPA, da Pentecostal, e criamos os reflexos, só cantávamos a capela, muita black music, e depois
Depois comecei a fazer carreira solo. Começo a fazer carreira solo. No princípio eu começo com o nome de Tom Carrick. Tom Carrick na época. Muito pela inclinação. Será que tem o Tom Carf, acho que penso que é isso, o brasileiro como... Sim, não, as pessoas já, na época já perguntavam isso, mas na verdade eu não tenho o Tom Carf como uma referência profissional. Eu gosto de ouvir o Tom Carf, sempre gostei, mas eu nunca achei o timbre do Tom Carf, tipo, o timbre dele não se assemelha ao meu. Certo. Então não podia ser minha referência tipo musical. Musical. E eu gosto dele, aprecio a arte dele, mas porque eu sempre gostei de seguir pessoas que eu sentia que o timbre dele está aproximado ao meu, para fazer como referência e eu trabalhar naquilo. E o Tom Carf não tinha isso, mas eu gostava dele como artista. E como gostava dele como artista, e eu gostava do nome dele, e eu vi que eu podia fazer isso nos meus nomes, nos nomes que eu tinha, porque eu sou Antônio. Então do Antônio pode sair Tom. Yeah. E depois, com o nome de casa, que as pessoas eu conheci sem cabelo. Okay. Então a minha mãe me chama de Careca, porque eu nasci sem cabelo, da infância. Então o Careca dava para sair Carrick. Então, no Careca, o que eu fiz? Tirei o R, tirei o E do R, tirei o A do final, e tirei o C e fiz KK, Carrick. Então dava para fazer. Então eu disse, pô, eu um Carrick, dá para criar um nome artístico que, tipo, desse Madié. Então foi então, nessa visão. Um detalhe muito importante, quer dizer que o Tom vem de Antônio e o Carrick vem de Careca. Que é o nome de casa. Nome de casa, Certamente. Então é assim. Então o Tom virou uma referência, tipo de visão para eu criar o meu primeiro nome artístico, que depois vem a mudar para Carrick Sumba, que é o sobrenome, e o Carrick, né? Retiro o Tom, porque estavam a criar aquela cena, eu não queria que me assemelhassem muito a Tom Carf, porque eu sou mais black music diferenciado daquilo que eu Tom Carf, então quando eu entro para o Zang Gospel é que eu faço a mudança. Mas há aqui um detalhe que chama muita atenção. Quando o Carrick Sumba surge do mercado nacional, surge com uma irreverência. Porque o mercado gospel angolano não estava muito inclinado a black music, a jazz. Por que decidiu olhar para este ângulo da música? Olha, eu sou muito de vibrações. Eu gosto de cantar com verdade. E é isso que eu falo também para os meus alunos quando eu dou aula de canto e tudo mais. É sempre melhor cantarmos com a verdade do nosso íntimo. E qual é a minha verdade? É black music. Eu ouvi um monte de música. Meu pai trazia muitas músicas brasileiras, colocava em nossa casa, músicas das Cassiane. Os domingos não faltavam. Não, Pastor Jorge Trevis, Marcelo Crivella. Um monte de música. Eu ouvia aquilo e eu gostava. Mas no dia que eu ouvi uma música black, o meu sangue vibrou. Eu disse, eu era criança, eu era só um adolescente na época. E eu disse, essa é a minha música, essa é a música que eu vou fazer. Eu só tinha, acho que na altura, 10 anos ou 9 anos. Eu disse, essa é a minha música. Por quê? Eu ouvi e eu me apaixono pela black music por conta do Domiranda. E a Dominada foram para nós. Era um dos poucos que fazia. Não, naquela época era único com o grupo dele, né? O grupo dele todo, para Angola. Ele inspirou todos, quer dizer, o grupo dele, né? Porque eles eram um grupo, os ambidinhos, e na igreja dele várias pessoas faziam aquilo. Mas nós somos pentecostais, nosso ritmo é palma, coco, não tem nada a ver com aquilo. Então eu lhes ouvia cantar pela primeira vez assim a capela na igreja. Eu ouvia músicas na rádio, os americanos a cantar. Para mim aquilo era uma coisa tipo devem fazer nas máquinas, isso não existe. Quando vi pela primeira vez ao vivo, igual, aquilo maravilhoso. Eu me recordo que naquela vez eu não consegui dormir só a pensar naquilo. Aí nasceu o bicho, deu certo. Não, perfeita, e com a melisma e tal. 1999. 99, 98. E já tinhas inclinação para este tipo de música? Não, eu não sabia. Do ponto de vista técnico? Não, as pessoas já diziam que eu tinha uma coisa diferenciada. Já gostava de fazer picos e tal. Quando tivessem a cantar na igreja, eu era mais novo, tipo no coral dos jovens. E de repente, eu sentia alguma cena e fazia.
A princípio tinha receio, tipo, fazia e tudo mais. E os adultos, a dirigente de repente, ô rapaz, aquilo que fizeste, faz mais, já? Oh, qual, o quê? Aquilo, aquela parte aí que fizeste, que subiste assim. Eu nem lembrava, porque recebia e É de mandava. forma natural. Era natural, recebia e mandava. Oh, aquilo que? Depois fiz de novo. Eu disse, isso aí. Ah, isso aí. Ah, então, quando chegar essa parte, repito, né? Já tá bom. Então, já tinha, porque eu já tinha inclinação para isso. Então, quando vi aquilo, falei assim, a minha música e comecei a trabalhar naquilo. Foi difícil, visto que nós somos pentecostal e nós não tá, nossa igreja não está acostumada, nem que no princípio, esse minuto faz muito barulho, Que tipo de muito música que, geralmente não tá- nossa, é muito exagerado e tal. Até começar a revolucionar e a mudar o pensamento da juventude da nossa igreja. Começaram a aceitar e a entender que era uma musicalidade diferenciada, que era boa. E o movimento aconteceu. Sofri muitas críticas, mas eu não queria saber. Eu gosto de fazer Chegaste isso. a ser visto É como minha verdade. desviado. Oh, tá. Isso, acho que isso até agora, né? Porque o pessoal não acordou até hoje, infelizmente. A maioria ainda não despertou até hoje. Para a maioria, essa música não é da igreja, esses magias são desviados. Depois chegou uma época que era tipo, esses magias não cantam para adorar, são exibidos. Não sabem que aquela é a nossa verdade, nós gostamos de fazer aquilo, porque nós sentimos aquilo. E eu não me vejo a fazer outra cena, porque eu sinto, quando eu canto aquilo, eu me encontro. É um género musical que já disse que já esteve presente no país, isto com Dodô Miranda e outros. Mas poderias chegar à posição de se considerar um revolucionário, porque hoje em dia já temos salas cheias de apresentações de música black music. Sim. Não, Se considera revolucionário? Não, eu acho que na lista dos revolucionários dessa música, principalmente no nosso segmento do gospel, eu sou um dos revolucionários. Existiu o Sr. Cota Dom Miranda, o maioral, né, da música black gospel, que nos inspirou a todos, nos deu vida e força, mas eu acredito que nós fizemos um movimento da black music massivo e terrível, que despertou mais pessoas, mais jovens a aderirem a esse tipo de conteúdo, mais pessoas a gostarem desse tipo de conteúdo, porque eu mesmo fui violento. Chegou uma fase que eu vi saber o que acontecia. Não gostavam de convidar os músicos da Black. Eles gajos são exibidos, não cantam com espiritualidade, eles querem se exibir. Eu percebi, tá bom. Se não nos convidam, eu tenho que criar uma dinâmica que não preciso que eles me convidem para apresentar a minha arte. Então eu vou criar um movimento. Comecei a criar um movimento da Black Music. Fizemos o primeiro concerto da Black Music. Convidei todos os feras da Black. Todos os meus braços da Black. Primeiro da Black Music. E escrevi mesmo Black Music, tipo Black Music Gospel. Primeiro concerto. Depois, como é que é o outro título que eu disse? Escapatória Black. Depois criei o Mississippi Jazz, com o Neo Jazz, Johnny Kanga. Fizemos um movimento que despertou, de certo modo, o movimento da música gospel angolana. E hoje somos aceitos, já olha. Mudou claramente a forma como claramente, por uma maioria, tem uns que continuam ainda dentro da caixa, não é? Bloqueados com uma verdade que eles acham que é a verdade deles, e não é. Porque, na verdade, se nós formos ler e recuarmos naquilo que é a história da música, o gospel, não estou a falar ainda da música sacra, gospel. Começa com a sacra, né? Que era bem mais congregacional, pianos apenas, guitarra, tudo bem para adorar na igreja, sacra. E depois isso evoluiu para o gospel. Quem evoluiu isso para o gospel? Os blacks, mas nossos blacks que saíram mesmo da África para os Estados Unidos da América. Quando começam com negro espiritual, porque música das nossas raízes. E onde vem o When the Say Go Machine, Louis Armstrong, The Deep River. O Rap Day é desta geração. Na Rap Day já vem, mas também é lá para trás mesmo. Mas a música já tinha evoluído. E a Rap Day é de lá para trás, mas já tinha evoluído. Então, o som, very soon, we are going to see the king. Toda essa dinâmica é que fez evoluir. O negro espiritual evoluiu. O soul evoluiu. Blues veio jazz. Tudo na igreja. É que as pessoas não sabem. E acham que essa música é do mundo. Quando o mundo, na verdade, é quem retirou
a música da igreja para o mundo. O que acontece? Depois os pulas, entre aspas, né, os brancos daquela época começaram a gostar tanto dessa música que queriam ter essas músicas nos bares. E os blacks, os negros que faziam essa música, como é que eles faziam? Eles não faziam a composição das músicas para o outro lado. Pegavam as melodias que já existiam na igreja e metiam letras seculares. Iam cantar nos bares. As mesmas músicas que cantavam na igreja, eles mudavam a letra nos bares. Com letras já seculares, mulheres, baby. Isso é que escandalizou. Mas a essência, tudo parte a partir do negro espiritual, só blues, e depois vem, por sua vez, então, o jazz. Então, mas tudo vem da matriz gospel, não do sacra, da música gospel. Então, o pessoal só não sabe. Fomos a ver muitas das músicas da nossa harpa cristã, do canto de alegria. Se tocarem mesmo na cadência certa, vai ser um jazz, vai ser um blues. Certamente. E com isso nós percebemos que a sua vertente musical não se foca muito naquilo que é exatamente a melodia, mas é a mensagem. É sobre a mensagem. A mensagem. Sim, o que torna a música gospel separada da secular não é a melodia ou o estilo ou o gênero, é a mensagem. Porque os cristãos não criaram estilo. A música surge como música, ciência, cientificamente falando. Mas o que vai diferenciar uma coisa do é o conteúdo. É o conteúdo. Então, porque não, isso aqui não é o conteúdo. Se está a falar sobre Deus, é gospel. Não importa se é jazz, se é blues, é gospel. Correto. Então é nessa perspectiva. É certo. Qual é a sua visão relativamente ao estado atual da música gospel angolana? Olha, evoluímos bastante em termos de abrangência, receptividade, expansão, reconhecimento e aceitação. Isso é um Já ganho. podemos falar em internacionalização? Na Hernani é uma prova disso. Mas aqui é um dilema, porque há quem compreende que a internacionalização não é simplesmente pelo fato da sua música ser tocada em outras regiões. Sim. É quando as pessoas daquelas circunscrições ou daqueles países têm algum interesse pela sua música, ou seja, querem ouvir-te. Sim. O que aconteceu com a Nair. Então, nesta cena temos um número reduzido de pessoas a fazerem a música, perdão. Não, ela é única, não tem mais ninguém. A Nair. Não seria radicalista? Não, esquece isso, mano. Temos que ser sinceros. A Nair é a única artista gospel internacional, mano. Não tem mais ninguém, esqueça. Por quê? Internacional, ainda que fosse tocada só no Brasil, é internacional, não é Angola. Internacional por quê? Porque Nair é convidada para ir cantar a música dela, no nível dos titãs daqueles países. Nem na música secular angolana isso aconteceu, mano. Nem na música secular angolana. Música secular, o que acontece? Eles ficam famosos e tudo mais, vão em Portugal, cantam para a nossa comunidade. Para a nossa comunidade. Canta para a nossa comunidade. Ou eles mesmos se mimam o concerto deles. Né? Eles se mimam o concerto deles lá, nossa comunidade vai lá, mas alguns daqueles países vão lá. O Anair não, mano. É concerto tipo da província de Luanda, tipo São Paulo, concerto de São Paulo. É um estado, mano. Então convidar um artista de Angola para fazer parte do concerto deles, de um estado. E a Anair é convidada de honra, mano, com os artistas da primeira categoria do país. Estamos a falar de Fernandinho, Thales Roberto, o topo mesmo da pirâmide da música gospel brasileira. É internacional. Ela está a cantar no nível dos internacionais. É para os Estados Unidos da América. Então já podemos admitir. Está aí para Moçambique. Os nossos surgiram aqui, os nossos seculares surgiram aqui, giram para Moçambique, fazem Portugal e tudo mais e tal, mas nunca vimos um concerto tipo Brasil, num concerto do Brasil, e estão a convidar tipo um cantor angolano para ir lá fazer. Correto. Quer dizer que o cenário gospel está a fazer algum barulho a nível nacional. Não, e agora, eu acho que chegou a nós hora. tivemos agora o show da Paz e Reconciliação Nacional. No dia, penso que foi no dia 5, seria dia 4. Sim, foi no dia 4, fizeram no dia 5. Sim, em que o gospel fechou o cenário. Então quer dizer que estamos a caminhar para alguma Não, posição. aquilo que eu disse, a aceitação atualmente é muito boa. Fomos aceitos.
Eu não sei se é o estado emocional do país, não é? A situação econômica, os problemas, porque quando tem muito problema as pessoas querem buscar Deus. Então há uma receptividade muito boa e louvável por parte da nossa sociedade para a música gospel. Essa é uma das grandes vantagens. Hoje nós passamos na televisão no mesmo ritmo que os músicos seculares. Outra vantagem, para as rádios, onde quisermos acontecer, as coisas acontecem. Só esse ano já tivemos 4 concertos na Bahia de Luanda. Estamos a falar de janeiro a abril. 4 concertos, só passaram 4 meses ainda. 4 meses, 3 meses, né? Estamos agora em abril, 4 meses. Mas já fizemos 4 concertos na Bahia de Luanda, uma coisa que antes não podia acontecer por nada. Podiam convidar nos shows dele, podiam convidar um artista ou outro, não é como acontecia, a Bamila participava e tudo mais, a irmã Leon. Essa foi a primeira vez mesmo? Não, essa não é a primeira vez. Essa já é a quarta. Vez, okay. De janeiro até agora já fizemos 4 eventos de gospel na Bahia. Então, o gospel já aconteceu. Agora, o que não está a evoluir são as nossas canções. Nossos artistas não querem trabalhar a potencialização também musical, conteúdo, sapiência, música mais intelectual, não é só tutti-frutti toda hora, músicas das crianças, músicas pequeninas. Não, temos que fazer também músicas intelectuais, com cabeça, tronco e membro. Porque não adianta só sermos recebidos atualmente e o nosso conteúdo literário não bonifica, não agrega. Se tivéssemos que fazer uma comparação, não diria, mas se tivéssemos que analisar mercados como do Congo, o democrático, como o da Nigéria, e o nosso, diríamos que estamos no mesmo nível ou uma certa diferença? Não, nunca. Nós, em termos de comparação, estamos atrás das colunas, mano. Não, estamos mesmo. Em todos os aspectos. Em todos os aspectos. Levantou a questão de trazer música com tronco e membros. Cabeça, tronco e membro. Não no aspecto de música de cabeça, tronco e membro, porque congoleses também outros que também só escrevem o iaiá e nada mais. As pessoas dizem que é profundo, mas quando peço para traduzir, eu não vejo também nada naquelas letras. Não vejo ciência, porque não é só meu iaiá, papá, material não tala, mano. Não tala. São músicas populares, isso é para colar mesmo, isso são coisas emocionais, isso qualquer indivíduo que tiver problema engaja, tá vendo? Okay. Mas não é música que fogo, esse gajo queria falar o que aí? Fogo tá falando de Deus, mas essa subjetividade e tal, tá vendo? Músicas com sapiência também. Aqui também não estaríamos a encontrar alguma dificuldade quando a relação é a nossa cultura, a nossa identidade, porque nós tendemos a nos sujeitar aos nossos ritmos. Se calhar essa também tem sido a limitação. Ou vamos aderir o que tem acontecido. Nós podemos fazer... A maior parte dos músicos a entrarem pela musicalidade brasileira. Sim, também. Não, aí aqueles então é que nos estragaram mesmo já tudo, né? Porque aqueles pegam um trechinho, te cantam aqui 1 hora, mesmo só diz Jesus te amo. Durante 1 hora, mano, só Jesus te amo. Então, e nos tornaram mais preguiçosos, tipo... O worship, até mesmo lá no Brasil, discutem sobre esses assuntos, sobre o worship brasileiro, como ficou muito simples, muito simplista, só um padre, tipo, música como ciência já não se encontra tanto dentro daquilo que é a construção de composição musical para essas músicas. E nós pegamos essa febre, pegamos a febre do Congo, que também é só mesmo aquela coisa do que para me matar, e Deus estava... as coisas vamos assim. Mas eu gosto, e aqui vou particularizar mais uma vez Nair Naane. Você ouve as letras da Nair Naane, sapiência, mano. Aquele princípio de tudo. Quer dizer, você ouve o que a Muda escreveu. Tá vendo? Letras que te fazem viajar. Tem algumas também normais, mas nós temos que equilibrar. Umas populares, mas outras mesmo também de profundidade. Tem que deixar Deus te usar em toda a sapiência. Então, em termos de crescimento, esses países estão avançados porque eles evoluíram. Eles não evoluem só em termos de letra, eu falo em termos de canto.
Eles se esforçam, entendem de música, entendem de canto, estás a ver? Sabem cantar. É diferente de nós. A maior parte dos nossos artistas, se perguntar até o que é música, não sabe definir. Não sabe definir, se mas não é um tu para tu, de que mesmo e tudo mais. E, às vezes ainda desafina, nem na nota consegue estar. São artistas fabricados. Ou seja, já estamos na altura de compreender a música como ciência. Como ciência também. Temos que fazer com excelência. Para Deus tem que ser mesmo também com excelência. Não importa se é gospel, tem que ser com excelência. Tem que saber cantar. Não é só abrir a boca, tens que saber cantar, entender sobre música, formar-se, compreender a música, para trazermos coisas com excelência. Tipo, e continua a referenciar Nair. Nair tem todos esses elementos. Ela consegue te escrever uma música intelectual, uma música simplista, e sabe cantar. Tem canto. Ela vai para o Brasil e rebenta. Tem glória, tem Deus e tem excelência. Imagina se fosse uma outra pessoa que eu sou mesmo de abrir boca. Mas cantam nada. Tem uma unção, mas canta nada. Mas não, vê uma maneira de cantar. Não vão falar, tem unção, mas não canta nada. Tem unção, tem sabedoria e sabe cantar. Tá vendo como é bom? Isso eleva Angola. Então nós temos que pensar nisso com responsabilidade. A música é uma coisa muito séria. Quer dizer que nós precisamos de ter mais Nair Nanes no Precisamos. nosso mercado. O people precisa acordar. O povo de Deus em Angola precisa realmente acordar e aprender a fazer música gospel com sabedoria. Certo, olha, Carlos Suma, nós estamos a correr com o tempo, infelizmente o tempo tem-se dito que não para, voa mesmo, mas também é conhecido como bluesman. Bluesman. Yeah. Por quê? Bluesman é um influencer digital. O bluesman por quê? Porque eu faço blues também. Blues para mim é o gênero musical. Certo. Então eu sou o homem do blues. E o homem do blues para mim é o influencer, é a persona, é o cara que O mais suma, solto. é o cara que suma mais solto. É o cara que suma social, é a pessoa. Eu como pessoa socialmente, minhas aspirações, minhas ideologias, o que eu defendo, o que eu reprimo, o que eu reprovo, o que eu acho bom, eu brincalhão, eu divertido. Então o bluesman é o homem social, é o ser social. Então é um personagem que eu crio para influências mais positivas, repreensivas e que tragam ideologias, temas e assuntos que acontecem na nossa sociedade de forma a despertar, de forma a alertar, de forma a ajudar também as pessoas a acordarem, e aqueles que gostam de cometer erros, de abandonarem, aqueles que gostam de insultar os outros, terem mais cuidado. Então é mostrar para o mundo, olha, eu estou aqui, se você brincar mal, vai a pão perpétua, vai parar e vai a pão perpétua, no bluesman. Certamente. Agora, este programa, o Percurso Arte Gospel, ele é exclusivamente da Siloé Gospel Concept, que é uma organização gospel que tem como a missão levar o Evangelho de Cristo. É criada na França, mas também tem presença em Angola. Uau, muito bom. E deixa-me aqui, sei que talvez já tenham conhecimento, mas teremos em breve uma atividade em que uma das suas músicas também será cantada pela Siloé Gospel. Fico feliz. Certamente. Nós gostaríamos aqui que agora deixasse assim uma mensagem para esta organização e de seguida também a mensagem que como quer que o seu público lhe perceba. Olha, mandar um forte abraço à Siloé Gospel, não é? Desejar força, dizer que continuem a trabalhar com profundidade e fico feliz por criarem essa abordagem, essa temática e esse formato, não é? De poderem mostrar também um bocadinho daquilo que é a realidade da música gospel em Angola, no país, para o mundo, não é? Então, bem-aja. Desejo crescimento, desejo força, desejo êxitos e muito sucesso. Para todos aqueles também que me seguem, que me acompanham, eu quero dizer que eu sou uma pessoa que levo a vida com muita seriedade e também com muita responsabilidade.
Então eu sou uma espécie de ativista social, não é? E sou um músico, sou uma pessoa que se preocupa com os outros, sou uma pessoa simples, divertida, de fácil trato. Para quem já esteve comigo sabe, sou uma pessoa sem muitos mimimis e não me toques. E, no entanto, não sou uma pessoa do mal. Não faço as coisas. Às vezes no Bluesman as pessoas pensam que eu às vezes publico coisa para machucar ou magoar. Nunca é com o intuito de magoar ou machucar, é sempre com o intuito de ensinar, alertar e advertir as pessoas a terem mais prudência e a pautarem por mais responsabilidade, porque tudo aquilo que vai à baita vai ser sujeito à discussão. Então eu só pego aquilo que já foi à baila e precisa ser discutido por várias mentes, para termos a perspectiva de várias pessoas relativamente a um determinado assunto. Nunca é por perseguição, nunca é porque quero prejudicar alguém, mas é sempre porque eu quero alertar, porque eu quero, às vezes, trazer um pouco de diversão, não é, para a comunidade, e de maneira ou de forma a podermos então evoluir juntos, crescermos juntos e vivermos, não é? Porque a vida é curta e deve ser aproveitada com alegria e não com tristezas. Certo. Falou e disse Carcassumba, mas para fecharmos assim mesmo, muito rapidamente, relativamente a trabalhos, o que é que o seu público pode esperar? Estamos a falar de trabalhos que estão agora em carteira. Olha, eu durante muito tempo, perguntou àquela hora, eu sou muito voltado à música jazz, à música blues, à música black, não é gospel mais pro lado black. Dizer que estou a preparar um álbum mais para dentro da igreja agora, não é? Voltado mesmo para dentro da igreja, um álbum de worship, de louvor e adoração, músicas de palma também, nunca me viram nesse formato, vão ver nesse formato. E eu pretendo nesse ano lançar três obras discográficas, esse de worship, de tutti frutti, de músicas mais populares, mas tudo de gospel, e o meu álbum de todo sempre, né, de jazz e blues, dentro daquilo que é a perspectiva. Na verdade eu quero enriquecer o nosso mercado. Com músicas, com aquilo que discuto, com aquilo que rebato, com aquilo que tenho vindo a tentar corrigir ao longo desse tempo. Quando as coisas não estão bem, querem em termos de literatura musical, querem em termos de produção musical. Então eu vou trazer esses álbuns para poder mostrar um bocadinho também às pessoas de como é que eu penso, como é que eu vejo, e também trazer produto, porque mais do que falar, exemplos, para que as pessoas ouçam e percebam na verdade aquilo que é a essência daquilo que eu discuto, daquilo que eu quero mudar e daquilo que eu quero trazer como diferencial dentro daquilo que é o nosso mercado. Então é desse jeito que estou a trabalhar. Portanto, aguardem, esperem. Acredito que se tudo der certo até junho, já lanço a primeira obra, e as outras obras então eu vou lançando à medida que o tempo vai passando. Dizer também que o Zan Gospel, que é o grupo que fiz parte, que lançamos em 2015 o primeiro álbum, um álbum que sem sombras de dúvidas revolucionou o movimento da música gospel angolana, dos melhores até agora, e isso quem fala não sou eu, é a comunidade mesmo do gospel. O Zan Gospel vai voltar, portanto aguardem, porque não vai ser de brincadeira. Não vai ser de brincadeira. Não. Agora sim, uma palhinha muito rapidamente específica para a Siloé Gospel, né? Siloé Gospel Concept. Olha, eu estou meio que gripado e tal, mas vamos improvisar. Eu sou um artista de jazz e nós improvisar nossa vida. Se você não sabe improvisar, não faz jazz. Então, Siloé Gospel, Siloé Concept. Estivemos aqui falando um pouco da nossa jornada na Siloé Concept, Siloé Concept, Siloé Gospel. Na Siloé, aqui as coisas acontecem com Deus. Siloé Concept. Sim.
Yeah. Uau, fantástico! Merece de fato aplausos. Muito obrigado mais uma vez por ter aceitado o nosso convite. Nós que E as agradecemos. portas da Siloé Gospel Concept estão abertas, melhor, para recebê-lo nas próximas ocasiões. Olha, Deus abençoe, muito obrigado pelo convite, foi uma honra poder falar convosco. Na verdade, é sempre bom falarmos um bocadinho daquilo que é a nossa estrada e que é a nossa história. Desejo força, continuem a fazer esse programa e a impactar vidas e a tocar corações e a despertarem mentes relativamente àquilo que é o movimento daquilo que é a música gospel. Amém. Votos de uma ótima continuação. Gratidão. Assim que esteve desse lado, muito obrigado mesmo pelo carinho da sua audiência. Já sabe que este é o seu programa Percurso Arte Gospel, o programa que conta histórias, inspirações e as trajetórias de nomes ou grandes nomes da arte gospel angolana. Nós ficamos por aqui, foi o nosso convidado para esta edição, Carque Sumba. Já sabe, siga as nossas páginas no Facebook, TikTok, Instagram, Siloé Gospel e subscreva o nosso canal no YouTube, Siloé Gospel TV. Estamos juntos, que Deus abençoe.